Olá pessoal, nós estamos de volta com o nosso estudo sobre direito penal. Neste vídeo trataremos sobre os crimes contra a vida. Já tratamos sobre homicídio, homicídio privilegiado, qualificado, infanticídio e desta vez trataremos sobre o aborto. Tipificado no Código Penal brasileiro, o crime de aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Lá no artigo 124, partido 124, o Código Penal traz essas informações. Ele legisla, fala sobre o aborto. Primeiro é o provocado pela própria gestante. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Há também o aborto provocado por terceiro. E neste caso, o 125 trata do aborto provocado sem o consentimento da gestante, e aqui é uma pena mais gravosa, e o 126 com o consentimento da gestante. Então esse terceiro tem uma pena mais abrandada do que aquele que comete o aborto sem o consentimento da gestante. Agora, um detalhe está no parágrafo único, porque caso esse consentimento, esse dito consentimento, tenha acontecido por meio de grave ameaça, de fraude, de violência, ou se a gestante é maior de 14 anos, ou se ela é alienada ou débil mental, esse consentimento, lá do 126, é tido como um não consentimento. Por essa razão, ele se enquadra lá no 125, uma pena mais gravosa. A forma qualificada também, que é tratado no 127, é quando, por meio do aborto, o procedimento do aborto, a mulher sofre lesão corporal de natureza grave ou venha a falecer. Há também o aborto necessário. Nesse caso, fala do 128, não se pune o aborto praticado por médico. Ele traz dois incisos. O primeiro, quando não há um outro meio de salvar a gestante. É chamado aborto necessário. Ou em caso de estupro. Então, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante. Ou quando incapaz de seu representante legal. Então, nesse caso também, você tem uma possibilidade legal de praticar o aborto de acordo com o dispositivo do Código Penal brasileiro. O aborto ele pode ser espontâneo ou natural, questões de problemas de saúde. Pode ser acidental também, uma queda, um atropelamento, ou provocado. Esse é o criminoso. O terceiro, ou a própria gestante, que provoca o aborto. As causas para o aborto criminoso podem ser de natureza econômica. A mulher trabalha, então ela não tem essa possibilidade, segundo o seu entendimento, ela não quer deixar o trabalho para cuidar do bebê ou então para cuidar da sua gestação. Por essa razão, por natureza econômica, então ela comete o aborto. Falta de condições para sustentar um filho, pode ser também moral, gravidez extramatrimônio ou por conta de estupro, etc. E pode ser também por causas individuais, a vaidade da mulher, o egoísmo da mulher, o horror à responsabilidade a leva a provocar o aborto. A objetividade jurídica defende-se a vida humana em formação, a vida uterina desde a concepção. Guarde isso. Desde a concepção. É a objetividade jurídica destes dispositivos. O sujeito ativo, nos casos do artigo 124, o sujeito ativo é a gestante. Nos demais dispositivos, qualquer pessoa pode ser encontrada como agente ativo do aborto. O sujeito passivo é o feto. O feto é o agente passivo, é aquele que sofre a ação do sujeito ativo. Lembre-se que o Código Civil resguarda os direitos do nascituro lá no artigo 4º. A doutrina também diz que o titular do bem jurídico
é o Estado, é a sociedade. Alguns doutrinadores asseguram isso também. O tipo objetivo, o objeto material do delito é o ovo, é o embrião, é o feto, a depender do grau de desenvolvimento. Segundo a doutrina, a vida intrauterina se dá com a fecundação. Preste atenção. Lá em cima nós falamos acerca daquilo que se protege, que é a vida intrauterina desde a concepção. Aqui no tipo objetivo, o objeto que se protege é o embrião, é o feto, é o ovo. Segundo a doutrina, a vida intrauterina se dá com a fecundação ou concepção. Segundo Benabete, em seu manual de direito penal, na página 94, diz que se tem apontado, porém, como início da gravidez a implantação do óvulo no útero materno, que é chamado de nidação. Ele acrescenta, considerando que é permitida no país a venda de DIU e de pílulas anticoncepcionais, cujo efeito é acelerar a passagem do ovo pela trompa, de modo que atinja ele o útero sem condições de implantar-se. Ora, o início da vida intrauterina se dá com a concepção ou se dá com a anidação, ou uma coisa ou outra. Nisso eu discordo da doutrina. Mas você pode perguntar, quem é você para discordar da doutrina? Eu sou alguém que pensa, analisa, que vê os fatos, pondera as ideias e não vou bater palmas porque a doutrina diz que é assim. A doutrina diz que é com a anidação e eu discordo. Vejo que o uso do DIU e da pílula anticoncepcional são de fato métodos abortivos, uma vez que impede uma vida já concebida, já fecundada, impede que essa vida seja desenvolvida no seu berço apropriado, que é o útero materno. O tipo subjetivo, o aborto é crime doloso. Necessário se faz que o agente queira o resultado ou assuma o risco de produzi-lo. Age com dolo eventual aquele que, sabendo do estado de gravidez, agride a mulher. Nesse caso, observamos o concurso material de delitos. Tratando sobre consumação e tentativa, lembra quando falamos que configura infanticídio, mesmo que não se verifique vida viável? Nós falamos lá que nasce o bebê, lá no caso do infanticídio, no vídeo que nós tratamos especificamente sobre esse caso, nasce o bebê, a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o bebê, ela não pode ser justificada por alegar que aquele bebê não tinha vida viável. Mesmo sem vida viável, é considerado infanticídio. Aqui também da mesma maneira. Por mais que saiba que não se tinha vida viável, mas cometeu o aborto, a mãe, a gestante ou o terceiro são enquadrados nesta situação. O mesmo observamos então com o aborto. Não há necessidade de comprovação de viabilidade do feto. A tentativa acontece quando os meios empregados não são suficientes para o fim. Se a tentativa levou ao aceleramento do parto e em decorrência sua morte após o nascimento, o delito é abraçado pelo dispositivo infanticídio, se a autoria couber à mãe, e homicídio se a autoria couber a algum terceiro. De uma forma ou de outra, dar-se-á concurso material de crimes: aborto tentado, homicídio ou infanticídio consumado. Autoaborto e aborto consentido. O artigo 124 pode ser dividido em duas partes. A primeira fala do autoaborto, devendo este necessariamente ser cometido pela gestante, óbvio.
Na segunda parte do dispositivo é disciplinado o aborto consentido. A agente é incriminada por consentir que outro lhe o provoque. Pode-se configurar concurso de agentes, mesmo referindo-se ao autoaborto, quando terceiros incitam, propiciam meios, ministram instruções ou viabilizam o procedimento abortivo, mesmo que não participem dele diretamente. O aborto provocado por terceiro está lá no 125, como nós já falamos sobre esse artigo. Neste caso, a pena é a mais grave por não haver consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. Presume-se o não consentimento quando a gestante não possui capacidade. Esses detalhes nós já falamos no início do vídeo. O aborto consensual, o aborto consensual está previsto no 126. Nesse caso, a gestante responde pelo 124 e aquele que pratica terá uma pena mais severa prevista no 126. O consentimento pode ser expresso ou tácito e deve perdurar durante todo o processo. Desde o início do processo do aborto até o final, o consentimento deve acontecer, ou expresso ou tácito, para configurar o aborto consensual. Quando há erro do agente, tendo interpretado que houve consentimento da gestante, configura-se erro de tipo, sendo o agente responsabilizado pelo 126 e não pelo 125. O aborto qualificado está lá no artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, nós já falamos também, é quando, através ou por meio do procedimento de aborto, acontece a lesão corporal de natureza grave ou então a morte. O aborto necessário está no 128, prevê os casos legais, o artigo do inciso 1 e o inciso 2, quando o médico pratica o aborto para salvar a mãe ou em caso de estupro. O aborto sentimental, que é no caso aí no inciso 2 que eu já mencionei, em função do aborto. Há também um aborto eugenésico, é praticado com a ciência, ante a ciência de que o bebê virá ao mundo com anomalias graves. A tendência à discriminação desta modalidade em hipóteses específicas. A Justiça brasileira já concedeu alvarás judiciais para abortos em casos de anencefalia, que é a ausência de cérebro, agenesia renal, que é a ausência de rins, abertura de parede abdominal e síndrome de Patau, em que há problemas renais, gástricos e cerebrais gravíssimos. Há também um aborto social e honoris causa. Pune-se o aborto social, que é aquele realizado para impedir o agravamento da situação de penúria da gestante, bem como o honoris causa quando a gravidez é fruto de relação extraconjugal. Nós encerramos aqui então esse vídeo tratando sobre o aborto.